Eles encaminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia após a perseguição. Dentre eles existiam alguns varões que eles eram naturais da cidade de Chipre e de Cirene. Esses varões eles eram mais ousados, mais destemidos, mais cheios do Espírito Santo. E a Bíblia diz que quando eles foram dispersos, eles chegaram nessa cidade por nome de Antioquia. E na cidade de Antioquia eles pregaram o Evangelho para os gregos, para os gentios, e muitos creram e se converteram ao Senhor. É interessante que essa igreja de Antioquia, ela surgiu diante de uma grande perseguição. Durante uma perseguição, a igreja é fundada, inaugurada, Jesus começa a salvar, a batizar, a libertar, a operar sinais, prodígios e maravilhas, e a igreja crescia de uma forma extraordinária. Mas é interessante que esses irmãos que foram dispersos, que pregaram o Evangelho aos gentios, aos gregos, eram mais ousados, mais cheios do Espírito Santo, mais destemidos, e eles não estavam preocupados por conta da perseguição, mas eles entendiam que o Evangelho deveria ser pregado independente das circunstâncias. E a Bíblia diz que quando eles pregam em Antioquia, Antioquia era a terceira cidade mais importante do Império Romano. Depois de Roma e Alexandria, vinha Antioquia com uma população estimada em 500 mil habitantes. Era um campo fértil para o Evangelho ser pregado. E quando o Evangelho ali é pregado, é inaugurada, fundada e estabelecida uma igreja durante uma grande perseguição. É interessante, irmãos, que quanto mais a igreja do Senhor ela é perseguida, mas ela cresce e se multiplica sobre a face da terra, porque a igreja tem um dono, e o dono da igreja se chama Jesus Cristo de Nazaré. Quanto mais a igreja era perseguida, mais ela crescia e se multiplicava. A igreja crescia de uma forma extraordinária. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 15, que a igreja primitiva começou com quase 120 crentes. Em Atos 2,41 já eram quase 3 mil crentes. Em Atos capítulo 4, versículo 4, já eram quase 5 mil crentes. Em Atos capítulo 5, versículo 14 está escrito: o número dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Em Atos capítulo 9, versículo 31 está escrito: assim pois todas as igrejas na Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Louvado seja o nome de Jesus. Quanto mais a igreja era perseguida, mais ela crescia e se multiplicava sobre a face da terra. Mas qual é o segredo desse crescimento extraordinário? O segredo do crescimento da igreja primitiva se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo de número 36, que todos os dias nos templos e de casa em casa, eles não cessavam de anunciar a Jesus Cristo. Eles pregavam de manhã, pregavam de tarde, pregavam à noite, todos os dias da semana, a igreja estava pregando e anunciando o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, muitas das vezes, quando a igreja é convocada para participar do evangelismo, cada um que arruma desculpa esfarrapada para não estar presente e fazer a obra de Deus. Mas todos os dias a igreja primitiva, ela fazia questão de evangelizar, e o crescimento era notório, porque o Senhor cooperava com eles e o nome do Senhor era glorificado. Louvado seja o nome de Jesus. A igreja agora em Antioquia é fundada. Onde já se viu isso? Inaugurar a igreja numa perseguição, mas durante a perseguição é inaugurada uma igreja. A igreja começa a crescer, e a fama daquela igreja chegou agora até os ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Quando chega aos ouvidos da liderança da igreja em Jerusalém, eles fazem uma assembleia, fazem uma reunião para designarem alguém para dar continuidade àquela obra. E a Bíblia diz que eles acharam por bem naquele dia, naquela reunião, escolher um homem chamado Barnabé. Barnabé não foi escolhido porque veio de uma família de classe média alta da sua época. Barnabé não foi escolhido porque era levita natural de Chipre.
Barnabé ele foi escolhido porque tinha características e qualidades de homem de Deus, de missionário, e tinha amor no seu coração pelas almas. Tinha muitos outros que poderiam ser escolhidos para ser enviados, mas naquele dia eles acharam por bem escolher a Barnabé. Sabe por quê? Deus não chama qualquer um, nem muito menos envia de qualquer jeito para fazer a sua obra. Todo homem chamado por Deus, toda mulher chamada por Deus para fazer a sua obra missionária sobre a face da terra, em primeiro lugar tem que passar pela purificação da alma, mediante o Espírito Santo de Deus, tem que ser lavado e remido no sangue de Jesus, transformado numa nova criatura, para ser utilizado como instrumento nas mãos do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz no livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 1 por diante: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e os serafins estavam acima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 eles voavam, com 2 eles cobriam o rosto em reverência à majestade santa e gloriosa do Senhor, com 2 eles cobriam os pés em reverência à missão evangelizadora da igreja na terra, e com 2 eles voavam em disposição de servir ao que estava assentado no trono, e eles clamavam uns para com os outros, dizendo: Kadosh, Kadosh, Yahvé Sabaoth, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecer, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas vou para mim um serafim, que com a brasa viva tirada do altar patinais, tocou em meus lábios, aí tirou o meu pecado, purificou a minha iniquidade. Aí agora eu escuto uma voz dizer: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Isaías, já purificado do seu pecado e perdoado a sua iniquidade, ele responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele só envia depois que passa pelo processo da purificação. Louvado seja o nome de Jesus. E nesta noite o Senhor ainda tem brasa viva no altar para purificar, nos capacitar, nos encher, nos enviar para fazer a sua obra sobre a face da terra. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Deus não chama qualquer um, nem filho qualquer. Barnabé foi escolhido para ser enviado. Mas por que Barnabé foi escolhido? Porque Barnabé tinha qualidades para fazer a obra missionária. A primeira qualidade que Barnabé possuía, nós encontramos ela no versículo de número 24 do capítulo 11. A Bíblia diz que Barnabé, ele era um homem de bens. Barnabé era um homem de caráter regenerado pela palavra. Porque a maior pregação não é aquela que a gente sobe no púlpito da igreja, que domina a homilética, hermenêutica, exegese. A maior pregação é o nosso testemunho de vida perante a sociedade. É quem eu e você é perante a sociedade que vai fazer as pessoas ver a glória de Deus na minha e na sua vida. No primeiro sermão de Jesus, ele advertiu os seus discípulos em Mateus capítulo 5, versículo 16, dizendo: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. As nossas obras têm que levar outras pessoas a glorificar o Deus Todo-Poderoso. Sobre os nossos ombros pesa uma grande responsabilidade para ser reverência aqui sobre a face da terra. Barnabé era um homem de bens, um homem que foi transformado, que teve seu caráter regenerado pela palavra. Era um homem que andava de cabeça erguida na sua comunidade, e ninguém apontava ele para acusar de algum pecado, não, muito pelo contrário. Ele era um santo homem de Deus, um homem de bem, que comprava e pagava, dava bom testemunho, aonde chegava era exemplo dos fiéis no trato, na palavra, no amor, na fé, no espírito e na pureza. Aonde Barnabé chegava, ele era uma referência. Deus chama pessoas que tenham bom testemunhos, porque infelizmente tem muitas pessoas que querem fazer a obra de Deus, mas nunca tiveram experiência com Deus da obra, nunca foram regeneradas e transformadas verdadeiramente pelo Deus da Bíblia.
e querem fazer a obra de Deus, irmãos. E Deus não conta com essas pessoas. Barnabé, a primeira qualidade que ele possuía, que foi visto pela igreja de Jerusalém, é que ele era um homem de bem. Talvez você fique imaginando que ninguém lhe observa, mas sempre tem alguém lhe observando, sempre tem alguém prestando atenção em você e vendo as suas qualidades para chegar no momento certo de separar para fazer a obra de Deus. Então Barnabé, ele era um homem de bem. Essa era a primeira qualidade que ele possuía. A segunda qualidade, irmãos, que Barnabé possuía, ela se encontra aí no versículo 24 do capítulo 11. A Bíblia diz que Barnabé era cheio do Espírito Santo de Deus, irmãos. Até porque, irmãos, a obra de Deus não é feita de uma perspectiva natural. A obra de Deus ela é feita de uma forma sobrenatural. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra os potestades e principados, é contra Satanás e seus demônios. E a gente só pode sair vitorioso nesta obra, nessa peleja, que é a obra de Deus, se a gente estiver cheios do Espírito Santo. Barnabé era cheio do Espírito até o tutano, irmãos. Porque nós precisamos do revestimento de poder para fazer a obra de Deus. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Nem invente de fazer a obra de Deus de qualquer maneira, senão você passa vergonha. A Bíblia diz que Paulo, certa feita, ele expulsa um demônio e tinha algumas pessoas observando, que era os 7 filhos do sumo sacerdote servo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Eles acharam bonito Paulo expulsar demônio e disseram assim: se Paulo expulsa, por que também a gente não pode expulsar? Aí chegaram dentro de uma casa, lá na cidade de Éfeso, e viram um homem demoniado e foram expulsar o demônio dele. E quando aqueles homens chegam para expulsar o demônio, eles disseram assim: nós te expulsamos no nome de Jesus que Paulo prega. Aí sabe o que foi que o demônio falou por intermédio daquele homem? Jesus eu conheço, orei com ele lá em cima. Paulo conheço também, mas vocês, eu não sei quem são. Chega para cá. Dos 7, segurou 2, deu uma surra, tirou sangue, rasgou as roupas, eles saíram correndo com as suas irmãs de fora, foram desmoralizados, porque não estavam cheios do Espírito, nem hábitos para fazer aquela obra. Aleluia! Nem vá se não tiver revestido, porque na obra de Deus a gente encontra de tudo. Lembro-me uma vez que pela madrugada a gente fazendo um trabalho de evangelismo lá na Marcial Pinheiro ali, levando aquele sopão e evangelizando. Uns irmãos da igreja foram conosco de outras denominações. E quando a gente chegou para a evangelização, na paz estava embaixo do marquês daquela, aí a irmã perguntou: como é o seu nome? E ele disse assim: meu nome é Satanás. Aí começou a dar assim, pessoa que saiu correndo com ele. Por quê? Não estava preparado, irmãos. E na obra de Deus a gente se depara com todo tipo de situação, e nós precisamos estar cheios do Espírito Santo para fazer a sua obra. Aleluia! Então Barnabé, irmãos, era um homem de Deus, cheio do Espírito de Deus, capacitado para fazer a obra de Deus. E se você não é cheio do Espírito, comece a buscar, porque Jesus ele lhe enche do Espírito, lhe capacita, lhe envia para você fazer a sua obra sobre a face da terra e ganhar almas para o seu bem. Aleluia! Barnabé era cheio do Espírito Santo. Outra qualidade de Barnabé, que aqui aí no versículo 24 nos apresenta, é que Barnabé era um homem cheio de fé. Por que fé? Barnabé entendia que aonde ele chegasse na direção de Deus e colocasse a planta dos seus pés, Deus o fazia prosperar. Quando Barnabé é escolhido para ser enviado à igreja de Antioquia, Barnabé não perguntou o tamanho da igreja, quanto de dízimo rendia, se a igreja era grande, se tinha muitos membros. Barnabé não questiona nada, ele tão somente obedece e vai, porque ele entendia que aonde ele chegasse e colocasse a planta do seu pé, Deus faria prosperar. Porque uma coisa é você sair na sua direção e na direção do homem, e outra coisa é você sair na direção de Deus. Quando você sai na direção de Deus, pode armar tudo debaixo do pé de Joá e pregar o evangelho, que dali o Senhor abre as portas, cria congregação, salva, batiza, liberta, e o nome dele é glorificado. Tudo na direção do Espírito. Aleluia! Barnabé era um homem cheio de fé. Outra qualidade de Barnabé que Paulo apresenta, ela se encontra no versículo 1 Coríntios capítulo 9, versículo 6. A Bíblia diz que Paulo apresenta Barnabé como um homem trabalhador. Um homem trabalhador. Deus não conta com quem dá trabalho, Deus conta com aqueles que trabalham. Tem muita gente dando trabalho, muito pelo contrário, tem que trabalhar.
Paulo apresenta Barnabé como um homem trabalhador. Sabe por quê? Deus não tem negócio com crente desocupado nem com crente preguiçoso. Todos aqueles que Deus chamou para fazer a sua obra, eles tinham as suas ocupações sobre a face da terra. Quer ver? Moisés, irmãos. A Bíblia diz que Moisés estava lá no deserto de Midian, pastoreando, apacentando um rebanho do seu sogro por nome de Jetro. A Bíblia diz que o Senhor apareceu a ele por intermédio de uma aparição teofânica, o anjo numa chama de fogo no meio da sarça, a sarça ardia e não se consumia. Moisés olhou e disse: olhem para essa grandiosa visão, que negócio é esse? Porque era comum a sarça pegar fogo, o que não era comum ela não se consumir. Rapidamente se consumiu, mas aquela sarça, além de pegar fogo no deserto, com a temperatura elevada, ela não se consumia. Moisés se aproxima, vai diante daquela sarça. Quando se aproxima dela, o Senhor brada daquela sarça. No meio da sarça tinha um anjo, que era uma aparição teofânica do próprio Deus, e disse assim: Moisés, não te chegue para cá, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que você está pisando é santa. E não era que a terra era santa, é porque a presença de Deus, onde chega, santifica o lugar, e a atmosfera espiritual, ela fica diferente. Aí Deus disse para Moisés: Moisés, vem, que eu vou te enviar agora até a terra do Egito. Moisés estava ocupado, ele estava trabalhando. A Bíblia diz que quando o profeta Elias encontrou Eliseu, filho de Safate, Eliseu não estava sentado na roda dos escarnecedores, Eliseu não estava perdendo seu tempo, não. A Bíblia diz que Eliseu estava ocupado, estava trabalhando, ele estava lavrando a terra com 12 juntas de boi. Quando Elias o encontra, lança o seu manto sobre ele, e quando lança o seu manto sobre ele, Eliseu diz para Elias: deixa eu em casa beijar o meu pai e a minha mãe. E Elias disse: vai, mas volta, porque tu já sabes a obra que eu tenho contigo na terra. Tu já sabes o que Deus tem contigo e que vai fazer por intermédio da tua vida. A Bíblia diz, irmãos, que Eliseu vai para casa. Na lançada do manto do Israel antigo, quando alguém lançava o manto sobre algo, ela estava dizendo que tinha adquirido aquilo por direito. Quando Elias lança o seu manto sobre Eliseu e diz: vai, se diz que Deus faz mais mal, porque tu já sabes o que eu fiz contigo. Elias dizendo mais ou menos: olha, Eliseu, a partir de hoje, o Senhor que adquiriu para ser o meu sucessor no ministério profético em Israel, vai, mas volta, porque grande é a obra que Deus tem na tua vida e por intermédio da tua vida. A Bíblia diz que Eliseu vai para casa, beija papai, beija mamãe, volta, das 12 juntas de boi que estava lavrando a terra, mata uma junta de boi, cozinha a carne com os aparelhos do arado e segue ao profeta Elias para a obra que Deus o tinha chamado. Ele estava ocupado porque ele estava trabalhando. Porque com preguiçoso ele não quer nem conversa. Ele mantém com as formigas, aprender com elas, depois voltar para fazer alguma coisa em prol do seu reino e da sua obra. Então, esse homem ele tem essas qualidades. Por isso ele foi escolhido para ser enviado até Antioquia. E quando ele chega em Antioquia, a Bíblia diz que Barnabé, ele viu a graça de Deus e se alegrou. E exortou a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. A primeira coisa que ele vê é a graça de Deus e se alegra. Porque o coração do crente não se alegra em ver Jesus salvando, existe uma probabilidade muito grande que ele ainda não ter nascido de novo, nem ter tido experiência com Jesus. Que a maior alegria, irmãos, no coração do crente é ver Jesus salvando, irmãos, alcançando outras pessoas com a salvação que um dia alcançou também a sua vida. Não existe nenhum acontecimento na terra que cause um reflexo no céu, a não ser quando um pecador se arrepende dos seus pecados. Quando um aleijado ele é curado na igreja, a igreja glorifica. Quando um cego passa a enxergar, a igreja glorifica. Quando uma cura divina acontece, quando existe um batismo com o Espírito Santo, a igreja glorifica. Mas quando um pecador se arrepende, Jeová disse lá no céu: aqui eu não quero silêncio. Vocês têm que fazer festa por aquela alma que se arrependeu e ela está sendo introduzida agora no meu reino. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Barnabé, irmãos, ele vê a graça de Deus em Antioquia, Jesus salvando, muitos novos convertidos, se alegra tanto, mas Barnabé ele reconhece que é pequeno para fazer aquela grandiosa obra. A igreja já tinha muita gente e não tinha como ele dar de conta daquela multidão sozinho. E Barnabé procura alguém para lhe ajudar. Barnabé não era individualista.
Porque a igreja, ela é um corpo formado por vários membros, e cada um depende do outro. O que seria da mão sem o braço? O que seria da perna sem o pé? Nós dependemos uns dos outros para ver o bom andamento e o fluir da obra de Deus. Barnabé não era individualista, porque tem gente que diz só eu sei, só eu faço. Não, irmãos, tem gente que ainda diz assim: se me tirar daquele lugar ali, não tem ninguém que chegue à minha altura para me substituir. Você está enganado. Jeová lhe tira, coloca outra pessoa que faz melhor do que você, e o nome dele continua sendo glorificado, porque tem gente que se acha demais, irmãos, e eu e você não é nada. A gente só é alguma coisa, porque Deus está conosco, nos libertou, nos salvou, nos santificou, e nós estamos na presença dele. Aleluia. Mas tem gente que se acha demais, irmãos. Se me tirar, duvido o negócio andar. Conversem-nos, andem-nos, porque a obra tem um dono e nós somos apenas cooperadores dessa grandiosa obra. Aleluia. O que eu acho lindo é que Barnabé agora ele se lembra de um homem para lhe ajudar. Quem foi que veio logo na memória dele? Ele se lembra de Saulo de Tarso. Quem não conhece a história desse homem, chamado Saulo de Tarso, fariseu da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, um homem que era extremamente zeloso às tradições que receberam dos seus pais, um homem que era perseguidor da igreja, odiava crente, perseguia crente, batia em crente e matava crente. Olha só, irmãos. Mas um dia esse homem que era perseguidor de crente, esse homem que era zeloso às tradições que receberam dos seus pais, ele pede carta aos principais dos sacerdotes para Damasco, para perseguir os crentes que ali habitavam, seja homem, seja mulher. E quando ele pega a carta, está a caminho de Damasco. No meio da sua viagem, subitamente, irmãos, um grande resplendor aparece, uma luz aparece. A Bíblia diz que ele cai com seu rosto em terra, e uma voz brada dos céus assim: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Ele disse: quem é, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegue, irmão. Mas não estou perseguindo Jesus, eu estou perseguindo os crentes. Está muito enganado. Mexer com crente é mexer comigo e é procurar fogo para se queimar. E agora, Senhor, o que eu fazer? Mas não era macho, arrochado, metido a valer, matador de crente, e agora está trino, caído, sem enxergar, com o rosto em terra. Mas Jesus é misericordioso. Jesus diz: olha, dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. É melhor você me obedecer e prestar atenção naquilo que eu vou lhe falar agora. Os irmãos sabem o que é um aguilhão? Aguilhão é uma vara de ferro, com a ponta afiada para tanger boi e amassar boi bravo. Sabe o que Jesus estava dizendo para Saulo? Se tu tentar voltar atrás da chamada que eu tenho na tua vida, tu vai se furar, tu vai se machucar e vai ser pior para você. É melhor você me obedecer. Deixa eu dizer um negócio nessa noite. Nem tem que fugir da responsabilidade que Deus confiou a você. Porque se você tentar fugir, Ele vai lhe pegar e o negócio vai estreitar. Dura coisa é para ti recalcitrar, retroceder, voltar atrás. Porque se você tentar voltar atrás, você vai se machucar. E eu não me responsabilizo. Vai ficar entre você e Deus. Dura coisa é para ti recalcitrar com os aguilhões. E só assim agora o que eu vou fazer? Peça ajuda a alguém para me conduzir até a cidade de Damasco. Que quando chegar lá, eu lhe direi o que você deve fazer. E simultaneamente, eu acho isso lindo, que na mesma hora que Jesus estava falando com Saulo, estava falando com um certo discípulo chamado Ananias. Jesus fala com todo mundo ao mesmo tempo, ninguém precisa enfrentar a figura com ele. Ele falando com Saulo, ele se revela para um certo discípulo chamado Ananias. Ele diz: Ananias. E Ananias diz: eis-me aqui, Senhor. E o Senhor disse para Ananias: levanta-te e vai até a rua chamada direita, e procura em casa de Judas por nome de Tarso, por nome de Saulo, e eis que ele já está orando. Quando você chegar lá, você vai impor as mãos sobre ele, vai orar por ele, para que ele torne a enxergar e seja cheio do Espírito Santo. Sabe o que Ananias disse? Senhor, esse homem é perigoso, matador de crente, e o Senhor manda botar a mão na cabeça e devorar por ele. Pô, não, mande outro que não dá para ver esse negócio não. Esse homem é perigoso. O Senhor não tem ouvido não acerca dos males que esse homem tem feito e tem perseguido os teus santos de Jerusalém. E outro, ele tem carta dos principais para lançar na prisão
visão. Os santos que envolvem o teu nome, seja homem ou seja mulher. E o Senhor mandou eu orar por esse homem, eu não vou não. Mas sabe o que Jesus disse para Ananias? Vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Para você pode ser um malfeitor, um perseguidor, pode ser um maconheiro, uma prostituta, um homossexual, mas para mim é um vaso escolhido. Vai, porque eu tenho um negócio com ele. Agora não vá não, depois desse puxão ele de Jeová. E tem outro, viu? Nem queira dar uma de doido e desentender como não entendeu o recado do Senhor. Porque ele dá até o endereço, é lá na rua chamada direita, viu? É lá na casa de Judas. E o GPS do céu não falha não. Se tentar fugir do meio do caminho, o negócio vai escutar. É lá na rua chamada direita. Vá lá. Aí ele vai. Quando chega lá, bate na porta, já estou terminando de 8 horas. Judas, sabe que mora um chamado? Sou eu, pô não. Me diga uma coisa, meu senhor. Tem alguém aí hospedado na sua casa que vocês têm? Tem um lá que faz 3 dias que está aqui. E tem um detalhe: 3 dias sem comer, sem beber e sem enxergar. Está fazendo jejum absoluto. Olha só que experiência, novo convertido. 3 dias de jejum. Não só de comida e de bebida, mas de visão. Porque tem muitos crentes que precisam fazer jejum da vista. Tem olhado para onde não deve, tem entristecido o Espírito Santo. Aí já vai trabalhar logo nas 3 áreas. Você vai jejuar, é na visão, na bebida e na comida, 3 dias. Aí Jesus tem outro, depois que você não chegou aqui em casa, tem mostrado a espiritual está diferente, tem um negócio diferente aqui. Aí quando Ananias volta o pé dentro da sala da casa, passa pela porta, aí diz assim: irmão Saulo, já não era mais perseguidor, nem inimigo de crente, mas agora já era irmão e comungava da mesma fé. Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho de Damasco, mandou eu vir aqui orar por você, para que você torne a enxergar e seja cheio do Espírito Santo. Ananias impõe as mãos sobre ele, ora por ele, quando está orando, cai como umas escamas nos seus olhos, ele passa a enxergar, e quando se levanta, diz o texto de Atos 9, e logo foi batizado, cheio do Espírito Santo. Aí eu me pergunto, qual é a chama que arde no coração de um crente cheio do Espírito Santo? Pregar o Evangelho. E parece que tem crente que só chega no Espírito Santo para sapatear na igreja, fala em nos estranhos na igreja. Não, o ser cheio do Espírito Santo vai mais além do que a gente ficar trancado nas 4 paredes. Um crente cheio do Espírito Santo, a sua alma está inflamada para pregar e ganhar almas para Jesus. Ele sai cheio do Espírito Santo, sabe onde é que ele vai? Para a cidade de Damasco pregar o Evangelho. Ele passa 6 meses pregando. E quando ele está pregando naquele período de 6 meses, os crentes lá de Damasco disseram: sabe o quê? Esse aí de crente não tem nada. Ele está se fingindo de crente para matar mais crente. E antes dele matar a gente vai matar ele. Olha só, os crentes velhos, porque tem um velho crente e tem um crente velho, viu? Os crentes velhos lá de Damasco querendo matar um novo convertido. A mesma coisa que acontece hoje na igreja, irmão. Tem um bocado de crente velho dentro das igrejas, irmão, querendo matar um novo na frente. Não faça isso não, porque você vai tratar diretamente com Jeová. A mensagem não é essa, mas Jesus está mandando, eu estou falando, viu, irmãos? Tem que falar o que Jesus manda. A gente não pode se aprovar da mão. Aí os crentes velhos lá de Damasco, porque o velho crente é bacana, viu? Mas o crente velho dá problema, dá trabalho, que não é brincadeira. Vamos matar ele. Esse camarada de crente não tem nada. Aquele povo que gosta de julgar pela aparência. Só quem sonda o coração, irmãos, é o Senhor. Quem conhece a intenção do coração, quem sonda os pensamentos é o Senhor. Quem somos nós para apontar dizer que aquele aqui não é? O joio e o trigo estão todos juntos. Mas o ceifeiro, o dono da seara, não, pode deixar lá os dois juntos, ninguém arranca não, porque pode haver uma confusão aí, arrancar o trigo no lugar do joio e dar errado. Mas no dia da ceifa, vão se arrancar e vão tomar destino diferente, mas ninguém mexe. Deixa eles aí. Aí alguém ouviu aquilo. Aí disseram assim: Saulo, eu ouvi alguém dizer que quando os sentinelas fecham as portas da cidade essa noite, eles vão te pegar para te matar. Mas a gente teve uma ideia. A gente não vai deixar acontecer isso, não. A gente vai colocar dentro de um balaio, de um cesto, né? Vai amarrar com corda, vai descer pelo muro da cidade e tu vai embora. Porque se tu ficar, tu vai correr. E assim fizeram. Quando os sentinelas fechou as portas da cidade, quando procuraram Saulo, já tinha corrido fazia tempo. Botar dentro de um cesto, amarraram com corda, descer pela muralha e ele foi embora. Sabe para onde? O deserto da Arábia.
Passou 3 anos no deserto. Tem crente que não gosta do deserto, né? Mas deserto é a maior faculdade teológica de todos os tempos. No deserto da Arábia, 3 anos que Paulo passou lá, foi o Senhor se revelando diretamente para ele e lhe dando altas revelações acerca do reino de Deus. Que coisa tremenda! O deserto faz parte. Sabe por que às vezes o Senhor nos leva para o deserto para a gente aprender com ele? Porque tem hora que a gente pensa que sabe demais. E quando o crente pensa que sabe demais, ele não saiu do Mobral. Aqui não saiu do Mobral, pronto, não saiu do Mobral ainda. Aí já vai, o Senhor vai levar para o deserto para lhe ensinar, para você entender como é que funcionam as coisas no meu reino, que não é da forma que você pensa, é de acordo com a minha vontade e com a minha palavra. 3 anos no deserto. Depois de 3 anos, volta outra vez, vai para Jerusalém, vai pregar o Evangelho, passa mais 6 meses pregando. Foi rejeitado de novo, por incrível que pareça. Agora sabe por quem? Pelos próprios apóstolos. Disseram, pode pregar o verde daqui que você não faz parte do nosso grupo não. Quem era para abraçar? Quem era para acolher? Quem era para ajudar e assistenciar? Estava desprezando e afastando. Os próprios apóstolos dizendo, você não teve experiência com Jesus. Ninguém viu. Como é que você vai provar que Jesus apareceu para você? Você é tipo um abortivo. Esse negócio de ser apóstolo, você não faz parte do nosso grupo não. Ele fica triste, porque quem não fica triste quando é rejeitado e desprezado? Mas mesmo triste, rejeitado e desprezado, ele não deixa de fazer a obra. Ele sai de Jerusalém e ele vai para a sua terra natal chamada Tarso. Ele passa ali 10 anos confeccionando tendas, trabalhando para prover o seu sustento e todos os dias evangelizava. Permita-me falar nessa noite. É culto de missões, já não está se bem de reflexão mesmo. Existem uns envenenados por aí que dizem viver da fé e quis colocar a igreja. Cobrando muito dinheiro para pregar. Isso não existe não. Pregar para crente, para ganhar dinheiro, que coisa é essa? Por que não vai para a rua pregar o evangelho, evangelizar? E para os presídios, para os hospitais, não querem. Não, que negócio é esse? Paulo trabalhava, e não impediu nada dele fazer a obra de Deus, de evangelizar e de pregar não. Porque tem muita gente que não quer trabalhar para viver a custa da fé alheia, se explorar os outros, viver nas custas dos outros. Não, isso é errado. Eu creio que Deus abençoa, que Deus supre a necessidade, mas como eu convidei esses dias um envenenado para pregar lá na igreja do congrego, esse irmão, você vai dar só uma ofertinha da conta de R$400, quando dá 4 quilômetros da casa da igreja, não gastava muito de gasolina, a gente pediu 400. Eu disse, irmão, fique no óleo. Porque eu prefiro pegar R$400, porque para de 6 negócios, que é possível da igreja que está passando necessidade. Irmãos. Hoje não está assim, estão fazendo comércio do evangelho, irmãos. E o evangelho não é um produto, não. O evangelho é a palavra de Deus. É o verbo que dá vida, é o pão da vida que alimenta as nossas almas. Aleluia! Aí eu não correr, aleluia! E aqui eu vou concluir. Foi para Damasco, passou 6 meses pregando, tentaram matar ele, correu para o deserto, passou 3 anos no deserto. Voltou para Jerusalém, passou mais 6 meses pregando, foi rejeitado pelos apóstolos. Vai para Tarso, a sua terra natal, e passa 10 anos lá, confeccionando tenda, trabalhando e evangelizando. Somando o quê? 14 anos. 2 idas de cerveja, a primeira para Damasco cerveja, a segunda de cerveja para Jerusalém, 3 anos no deserto e 10 anos em Tarso, somando 14 anos. Aí Barnabé, quando chega em Antioquia, ele se lembra de Saulo de Tarso. E ele faz uma viagem de Antioquia até Tarso, que distava aproximadamente 400 quilômetros. Vai a pé em busca de uma pessoa para lhe ajudar na obra de Deus. Olha só a importância de alguém. Faz uma viagem de 400 quilômetros a pé para encontrar uma pessoa para lhe ajudar a dar continuidade na igreja de Antioquia. E quando ele vai que se encontra com Paulo, eu creio que ele diz assim: Paulo, tu está lembrado daquela promessa que Jesus te fez lá no caminho de Damasco? Há 14 anos atrás. Estou lembrado, como é que eu esqueci da experiência daquela? Fiquei até 7 sem comer 3 dias. Como é que eu esqueci de uma experiência tão profunda daquela? Pois bem, aquela promessa que Jesus fez lá no caminho de Damasco, hoje ela acaba de se cumprir na sua vida. Venha comigo, porque a obra de Deus nos
aguarda. Aí ele escreve lá em Gálatas capítulo 2, dizendo assim: e passados 14 anos, eu tive outra vez com Barnabé. E eles foram para aquela igreja, passaram um ano inteiro só discipulando os novos convertidos. A nossa igreja, a Assembleia de Deus, eu falo porque eu faço parte dela. Ela tem um defeito muito grande. Ganha muita alma, mas assiste pouco. Ganha muita alma, evangeliza muito, mas quando vem um novo convertido para a igreja, às vezes não tem o cuidado que deveria ter. Eu digo por mim, experiência própria. Basta você evangelizar e ganhar um travesti, um homossexual, uma prostituta, um drogado para Jesus, quando ele vem para a igreja é olhado com olhar de discriminação por parte dos crentes. Não se sentem à vontade na igreja porque os crentes olham o olho todo para eles. Eu digo isso porque eu já passei na pele. E os irmãos sabem aqui que meu testemunho, eu já contei por cima. Sou ex-presidiário, morador de rua, ex-traficante, ex-dependente químico, era viciado na maconha, no crack, na cocaína, na merda, no êxtase, no chá de cogumelo, no ciclopédia, no beflogino de pés, comi taja preta, tive 2 overdoses, 15 dias em coma, 55 de cirurgia do pulmão em cima de um leito, pesando 40 quilos, morre mais não morre, desenganado pelo médico, mas Jesus tem um plano na minha vida. E quando Jesus me salvou, e eu fui para a igreja de novo convertido, só queria saber de hora que bebi. O que era de vigília em Campina Grande, que você me perguntou, eu fui para tudo, não perdeu? Aí saí do sábado para o domingo, na vigília, e direto para a escola dominical. Porque se eu perder a escola dominical, aí vai ficar ruim. Então eu vou sair da vigília e vou direto para a igreja. Porque se eu for para a casa do domingo, eu vou perder, eu vou passar domingo direto. E quando eu chegava na igreja, passava a noite na vigília, ia direto para a escola dominical, o semblante cansado de sono. Aí sabe o que eu ouvi da boca de muitos crentes? Olha, ele está drogado, olha os olhos dele como está bebendo. Está cheio de maconha. E eu passando na noite orando por aqueles envenenados. Permita-me a expressão que você falar assim, à noite orando por eles, irmãos. E quando cheguei no outro dia na igreja, a gente estava drogado de maconha com os olhos da igreja. Porque eu passei a noite em oração, orando pela vida dele mesmo. Isso aí começou a me entristecer, irmãos. Mas tudo que alguém deve fazer é olhar para Jesus, como Paulo olhou, o autor e consumador da nossa fé. Eles passaram um ano inteiro só cuidando dos novos convertidos, dando um discipulado bem avalizado nas escrituras, para deixar eles firmados. E a igreja de Antioquia, uma igreja que nasceu durante uma grande perseguição, foi a igreja que mais investiu na obra missionária. Foi a igreja de Antioquia que patrocinou as 3 viagens missionárias do apóstolo Paulo. Porque a gente, muitas das vezes, a gente não dá tanto valor à obra missionária porque a gente nunca passou por uma perseguição. Porque tem crentes assim, eu estou sendo perseguido na igreja. O irmão não me deu a paz do Senhor, passou trombudo do meu lado. Isso é perseguição não, irmão. Isso é manha sua. Perseguição é quando foi cantado aqui a semente do sangue. Sabe o que é que Nero fazia com os crentes? Amarrava em estaca, envolvia com sede de Cristo, tocava fogo para servir de tocha humana e clarear as noites de festa no seu jardim. Pegava o leão que estava mais jejuado, meses sem comer nada, e pegava os crentes e lançava dentro do coliseu para ser devorado pelos leões. Isso sim é perseguição. A gente tem liberdade religiosa, que nós possamos aproveitar o tempo que nós temos para ganharmos para o reino de Deus. Jesus ele está voltando e nós não podemos comparecer diante dele de mãos vazias. A gente tem uma responsabilidade e que a gente possa cumprir com essa responsabilidade, porque é uma obrigação, como Paulo disse em Romanos, em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho que me gloriar, pois a minha imposta é essa obrigação, e ai de mim, se não pregar o Evangelho. Que Deus em Cristo nos abençoe e aplique esta reflexão em vossos corações. A mensagem poderia ser outra, mas é porque missões a gente tem que falar assim, para gerar um despertamento espiritual. Que às vezes eu, você, nós estamos acomodados. A gente se acomoda e muitas das vezes o Senhor quer fazer mais por intermédio das nossas mãos. Deus trabalhou por Moisés. Presta atenção, eu encerro com isso aqui. Deus trabalhou por Moisés. Deus trabalhou em Moisés. Trabalhou por ele porque não permitiu ele correr naquele rio. A filha de Faraó pegou ele para criar. Trabalhou nele, lhe dando a oportunidade de estudar nas faculdades do Egito, a aprender a língua egípcio degótica. Né? Depois, Deus queria trabalhar com ele. E quando apareceu, ele disse: não, manda meu irmão lá, quando você falar não. Né? E muita gente fica nessa situação. Deus trabalha por nós, Deus trabalha em nós,
E quando quer trabalhar com nós, a gente quer fugir e abrir mão da responsabilidade. Quer se esquivar, não faça isso não. Deus conta comigo, Deus conta com você para evangelizar, ganhar almas e o nome de Deus vai glorificar. Que Deus abençoe. Peço desculpa pelo tempo que passei, das 8 horas da noite. E se deixar eu falar rápido todo dia, eu quero ir para o vigília aqui do pastor. Que é tão bom falar de Jesus. Antigamente eu falava, sabe, que é muito da vida dos outros. Eu gostava de falar da vida dos outros. Mas falava, antes de ser crente, falar de todo mundo. Era terrível. Era terrível. Mas Jesus salva, aí quando Jesus salva, que transforma, a gente sente a alegria de falar do nome dele, na obra dele que ele fez. Quem era ele? Estava apagado, estava lançado na sarjeta, no charco de lodo, morando dentro de um bueiro que puxava no parque do povo, dormindo em cima de um papelão e comendo o resto de pastel que cantava no lixo. Aí Jesus me salvou, me deu uma vida, me deu uma esposa, me deu uma filha, me deu um lar, me deu a oportunidade de ser útil na sua obra. Era conhecido como um menino lobo lá do Parque de São José em Campina Grande. Aí hoje onde eu passo o presbítero de Isaac Brito, tem nome e sobrenome. Só Jesus faz isso. E a gente tem que ser grato a ele por tudo isso e retribuir de alguma forma o que ele fazendo na sua obra. Que Deus abençoe e agradeça a oportunidade de nome de Jesus.